O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele dia, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, como prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebrando a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Quero lembrar a todos que nas 2 sacristias nós temos as telas e cadeiras também para sentar-se, aqueles que não têm encontrado lugar, se quiserem, lógico, né? Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, a Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, como eu dizia no início da Santa Missa, um desses grandes dogmas marianos, é como o resumo de toda a história da salvação. Resumos são ótimos, né? Hoje em dia, com inteligência artificial, o que mais está sendo usado são os resumos, né? Às vezes é uma trapaça, mas às vezes é necessário, porque o livro pode ser maior do que o tempo. E se a gente tem um resumo, a gente já tem as ideias principais. E assim é a Santíssima Virgem. Ela é o resumo de toda a história da salvação. Na festa de hoje em específico, que é a festa da Assunção de Nossa Senhora, existe uma imagem bíblica que a liturgia privilegia, que é a imagem da Arca da Aliança. Muito importante no Antigo Testamento, a Arca da Aliança surge no deserto. Quando Moisés guiava o povo da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida, chegou o momento em que o próprio Deus ordenou a Moisés que construísse uma arca. E o que é uma arca? É como um baú, um cofre, onde você guarda algumas coisas, não é? E na Arca da Aliança, especificamente, estavam guardados 3 objetos sagrados e importantes da travessia do povo no deserto. Em primeiro lugar, as tábuas que Moisés recebeu de Deus, onde estão gravados os 10 mandamentos. Em segundo lugar, Moisés também guardou na arca um pouco do pão que caiu do céu, o maná, aquele pão misterioso que alimentou o povo durante 40 anos e só deixou de cair do céu quando o povo chegou à terra prometida. E em terceiro lugar, o que ficava na arca era o cajado de Arão. Houve uma disputa, alguns que tinham dúvidas de quem era o sacerdote escolhido por Deus. Então o cajado de Arão floresceu
como um símbolo de que ele estava ali e ele era o escolhido por Deus, pois aquele cajado também foi guardado na Arca da Aliança. A lei, o pão do céu e o cajado do sacerdote. Essas três coisas dentro dessa arca, baú, que servia também de altar, onde o povo oferecia não todos os sacrifícios, mas um sacrifício especialmente importante pela remissão dos pecados, no dia da expiação. Muito bem. Essa arca, então, que foi construída no deserto, era como se fosse um andor de procissão. Ela ia à frente do povo, sempre. O povo atravessou o deserto e quando chegou na Terra Prometida, Moisés, antes de chegar, morreu no Monte Nebo. Josué toma o mando do povo, mas é a arca que vai à frente. O povo de Israel tinha uma consciência sempre muito profunda de que quem coordenava toda a marcha do povo era Deus. Quando a arca chega ao Rio Jordão, acontece o mesmo fenômeno do Mar Vermelho. A água do Rio Jordão para e eles passam a pé enxuto. Mas primeiro a arca, com os seus sacerdotes. Só podiam carregar a arca os sacerdotes. Né? Entrando na Terra Prometida, a arca ia de lugar para lugar. Às vezes ficava num santuário e às vezes ficava numa tenda. Até que Davi, o grande rei de Israel, que conseguiu unificar o território e pacificar aquela terra, levou a arca para Jerusalém. Mas a arca ainda ficava numa tenda. Não havia o templo de Jerusalém. Quem é que constrói o templo de Jerusalém? O filho do rei Davi, Salomão. Quando Salomão constrói o templo, então a arca encontra um pouso definitivo. Ela vai ficar guardada no Santo dos Santos do templo construído por Salomão. Porém, chega um determinado momento da história de Israel em que Jerusalém é dominada pelos babilônios. Israel cai sob domínio estrangeiro e o templo de Jerusalém é destruído. Conta o livro dos Macabeus que antes que isso acontecesse, o profeta Jeremias manda que se tome a arca do templo e se esconda a arca num lugar misterioso. Até hoje ninguém sabe onde essa arca foi parar. Tem até o filme do Indiana Jones que foi atrás da arca perdida, né? Pois bem, ninguém sabe. A palavra de Deus se cala sobre a arca. E ela vai voltar a aparecer no livro do Apocalipse, justamente no final do capítulo 11 do livro do Apocalipse, que é o que nós lemos hoje, na primeira leitura. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então, onde está a arca? Está no céu. Essa peregrinação que começa no deserto, chega à Terra Prometida e depois termina no céu, é a mesma peregrinação que vai aparecer no livro do Apocalipse, no capítulo seguinte, no capítulo 12, onde aparece um sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Também essa mulher peregrina no deserto. Ela é perseguida pelo dragão. Também essa mulher recebe de Deus as asas da grande águia. É uma bonita poesia, né? E ela é colocada no céu e guardada por Deus. A mesma peregrinação da arca, a mesma peregrinação da mulher, que é símbolo da igreja, que é usada também hoje como símbolo da festa da Assunção de Nossa Senhora. O que nós acreditamos e professamos hoje nessa solenidade? Né? Que a Santíssima Virgem Maria, terminados os dias de sua vida mortal, é uma bonita palavra para dizer a morte, né? O momento em que termina a nossa missão nesse mundo, Deus não permitiu que o seu corpo ficasse guardado, né? ou apodrecesse no sepulcro. Mas ele, assim como fez com a Arca da Aliança, ela que é a arca da verdadeira, da nova e eterna aliança, ela também é levada ao céu e já antecipa no céu aquilo que todos nós, se fizermos direitinho a lição de casa, viveremos. Estaremos ressuscitados com Cristo no céu. Nós sabemos que depois da nossa vida mortal agora, o que nós esperamos é o juízo particular e a nossa alma já vai estar diante de Deus, em espírito. Mas ainda não é o plano completo.
O plano completo acontecerá no dia do juízo final, quando tocar a trombeta, quando os mortos se levantarem de seus túmulos e quando nós estivermos diante de Deus, não somente em espírito, mas em corpo e alma, este corpo e não outro, diante de Deus por toda a eternidade. Essa será a consumação do plano de Deus? E Maria já o viveu. Por que eu digo que Nossa Senhora é a arca da eterna aliança? Quero ver quem é bom de memória. Quais são as 3 coisas que estavam guardadas na arca? Agora. As tábuas da lei, né? O maná, exatamente. E o cajado do sacerdote. Pois Jesus é o Verbo de Deus. Ele é a verdadeira lei. Jesus é o pão do céu. Como ele mesmo disse no Evangelho de São João, não como aquele pão que vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. E ele é o sumo e eterno sacerdote. Diz a carta aos Hebreus, sumo sacerdote dos tempos futuros, de promessas melhores. Ele é Cristo. Por isso, esse Cristo, guardado no seio de Maria, faz dela a arca da nova e eterna aliança. E como é importante nós olharmos para Maria, né, no dia de hoje, como aquela que indica o caminho, para nós não pararmos na terra. Esse é o grande mistério. Porque a igreja olha para Maria, não como uma espécie de relíquia de um museu, olha para Maria como uma placa indicativa. Ela já chegou lá. E ela nos acompanha na nossa caminhada para o céu. E ela nos incentiva a não parar na terra. Como é importante nós aprendermos com Nossa Senhora tudo aquilo que nos leva para o céu. São Paulo diz hoje na segunda leitura, em primeiro lugar foi Cristo, depois os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda, e a seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado, todo o poder e toda a força. E o que será quando nós chegarmos lá? Ah, padre, mas ninguém foi para dizer, né? Pois é. Será o que Maria, que é a nossa placa indicativa, aquela que já chegou, nos diz. O que será quando nós chegarmos lá? A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Não é uma corrida de méritos, não ganha quem corre mais rápido, ganha quem é mais humilde, quem aprende de Maria a receber tudo de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que depois da noite dessa vida, nós vamos aparecer diante de Deus com as mãos vazias. O que nós temos? Só o que recebemos. Quem não tem mãos vazias não consegue receber, né? Está muito carregado com as coisas que tem, né? Por isso Nossa Senhora diz, ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. É engraçado que quando a gente lê isso, sei lá, pode dar um medinho, né? Parece que despedir os ricos de mãos vazias é um castigo. E não. Despedir os ricos de mãos vazias é uma oportunidade. É uma porta aberta. Meus irmãos e irmãs, graças a Deus, na nossa história, nós temos muitos homens e mulheres que seguiram a Nossa Senhora e aprenderam a alegria de ter as mãos vazias, de serem generosos, de abrirem as mãos sempre. É uma alegria. Sabe, como às vezes as pessoas só aprendem isso quando acontece uma desventura na vida e perdem algo importante. Às vezes uma pessoa querida, às vezes os bens materiais, uma falência, uma coisa qualquer, uma grande dificuldade financeira. Às vezes a saúde, porque saúde também é um bem, hein? E às vezes nós estamos tão agarrados a ela, né? Às vezes a beleza, a aparência. Quando nós perdemos as coisas, aparentemente pode ser um castigo, mas não é. É sempre uma nova oportunidade.
E nós precisamos caminhar para Deus com as mãos vazias, não obstante o que nós temos. Graças a Deus temos muitas coisas, pedimos a Deus que as conserve e queremos usá-las com sabedoria. Mas diante de Deus nós somos sempre homens e mulheres de mãos vazias. Aprendamos a chegar a Cristo assim, mãos vazias para perdoar, porque às vezes a gente não perdoa porque se acha melhor que os outros. Eu não dependo dele. Talvez se eu dependesse eu fosse mais humilde, né? Mãos vazias para amar. Mãos vazias que dão a liberdade que nós precisamos, né? E termina o cântico de Nossa Senhora. Socorreu Israel, o seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Eu falava no início do resumo, né? A gente vê alguns livros que dá até medo, né? Desse tamanho. Quem estuda direito, né? Medicina, todas as ciências têm sempre um manual que dá medo ao estudante, né? E que bom quando a gente recebe um bom resumo, né? O Evangelho é muito grande. A palavra de Deus tem muita coisa. Olhem para Maria. Ela é um resumo. Ela nos leva para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,